caros alunos, bem-vindos à nossa aula de hoje. O nosso tema para esta semana é ecossistemas, energia e mudança climática. Vamos a ele. Bom, quais são as ideias centrais que a gente vai desenvolver na nossa aula de hoje? Os ecossistemas, eles se organizam maximizando o fluxo de energia e, obviamente, isso obedece às leis da termodinâmica. As duas leis, a primeira e a segunda, existe a lei zero, são as mais clássicas, e o que nos interessa é a proposta de uma quarta lei da termodinâmica, que a gente vai comentar muito rapidamente hoje. Bom, a maior parte do fluxo solar no planeta movimenta processos climáticos e oceânicos que são interligados. Uma parte muito pequena desse fluxo solar é dirigido para a fotossíntese, que é a base da matriz energética dos sistemas biológicos. Os processos de fotossíntese e respiração, que são processos opostos, eles estão acoplados à circulação do carbono. Então, nos sistemas biológicos, o fluxo de energia e o fluxo de carbono são, na verdade, um mesmo fluxo. A mudança climática global, ela tem como causa atividades humanas, e essas atividades humanas que interessam para a mudança climática envolvem a nossa matriz energética, que é baseada na circulação de carbono. Então é isso que interliga os nossos temas. A mudança climática global, ela está afetando a integridade ecológica e está afetando a saúde humana. Nós vamos olhar alguns exemplos disso. Então esse é um tema que deve nos preocupar e muito. E é possível, apesar da gravidade do problema, reduzir pelo menos as consequências da mudança climática. Não é possível evitar, ela já está acontecendo, mas é possível reduzir as consequências da mudança climática, adaptando-se a ela e interferindo nas suas causas últimas. Isso pressupõe ações no plano individual, empresarial e político, sobre os quais nós vamos conversar rapidamente também. Muito bem, ecossistemas são ecossistemas dinâmicos. Mas o que é um ecossistema? Bom, o ecossistema é uma abstração, é um conceito abstrato. O que nós chamamos de ecossistema é qualquer unidade do espaço que inclua os organismos, ou seja, a comunidade biológica daquela área, interagindo com o ambiente físico. Que interação é essa? É uma interação através de fluxos de energia e fluxos de matéria. É mais tradicional se referir à matéria como circulando nos ecossistemas. Então é a circulação da matéria, os ciclos biogeoquímicos. Mas como os ecossistemas são abertos também do ponto de vista da matéria, nós podemos licitamente nos referir à matéria como fluindo e não como apenas reciclando. Bom, os ecossistemas, dito de outra forma, eles são sistemas abertos, auto-organizativos e que recebem e dissipam energia. Bom, o que é um sistema auto-organizativo? Essa é a principal característica dos ecossistemas. Né? O sistema auto-organizativo é aquele que maximiza a entrada e a transformação de energia através de mecanismos de retroalimentação da transformação de energia, que essa transformação que nós vamos nos referir frequentemente a ela como produção, mas a gente sabe que a rigor, né, termodinamicamente falando, a energia ela não é produzida, ela é apenas transformada. Então são processos, os sistemas auto-organizativos são aqueles que maximizam a entrada e a transformação de energia através de mecanismos de retroalimentação. Retroalimentação da produção de energia e da eficiência. E o interessante desse sistema auto-organizativo é que ele obedece a um princípio emergente dos ecossistemas, que talvez seja, isso ainda debatido, a quarta lei da termodinâmica, que é o princípio da potência máxima, é assim que ela é chamada em ecologia de ecossistemas, e que equivale ao teorema da máxima transferência de potência aí na energia elétrica. Então, é isso que os sistemas auto-organizativos fazem. Eles maximizam
a entrada e a transformação de energia. Como? Através de mecanismos de retroalimentação da produção e da eficiência. Bom, o sistema, então, conforme a gente quiser delimitar esse sistema, já que ele é um conceito abstrato, né? Uma vez que a gente delimita esse sistema, nós automaticamente vamos reconhecer algo que nós vamos chamar de ambiente de entrada e algo que nós vamos chamar de ambiente de saída, que é aquilo que nós deixamos de fora do sistema. E seja qual for o sistema que nós imaginarmos, rapidamente nos daremos conta de que a energia sempre vem de fora desse sistema. Com exceção do universo, na sua maior dimensão concebível, onde, bom, assim, não é possível imaginar a energia como vindo de fora do universo. Mas para todos os outros sistemas não existe exceção. Então, se for uma cidade, a energia vem de fora da cidade, né? Ela é transportada de diferentes formas. Se é um organismo, a energia é assimilada a partir da alimentação. Se é um motor, a energia é adicionada nesse sistema lá no tanque de combustível e daí segue. Enfim, para todos os sistemas a energia vem de fora, ela ingressa. Nos ecossistemas, a principal fonte de energia é o Sol, mas existem outras energias acessórias, complementares, que também podem participar desse processo. Se existem essas outras fontes adicionais de energia, a energia principal, né, é o Sol. Essas outras fontes, eventualmente, a gente pode chamá-las de subsídios ou de energias auxiliares, que vão, se forem aproveitadas, né, vão resultar no aumento da produtividade desse sistema. Bom, e do processamento de energia nesse sistema, uma parte dessa energia é perdida na forma de calor, obedecendo à segunda lei da termodinâmica, e esse sistema vai exportar energia. A exportação de energia é obrigatória, é algo que acontece inevitavelmente em qualquer sistema, na forma de calor ou outras formas alternativas. E esse sistema ele também pode ou não, geralmente sim, envolver a entrada de materiais e a saída de materiais. Então essa é a representação sintética de um ecossistema. Vamos olhar para esse modelo generalizado de ecossistema com um pouco mais de detalhe agora. Essa é a figura clássica dos livros de ecologia de ecossistemas, dos irmãos Odum, representa singelicamente, esquematicamente, um sistema. Esse sistema pode ser um sistema político, econômico, industrial, mecânico ou biológico, ou um ecossistema. É um modelo generalizado de um sistema. Bom, todo sistema tem um ambiente de entrada, e aqui esse ambiente de entrada é de entrada de energia, que é o que nos interessa aqui, mas pode ser entrada de matéria também. E essa energia que entra no sistema, uma parte dela é desperdiçada pelo sistema, não é utilizada, assim como uma parte dos materiais. Uma parte da energia dos materiais, sim, são assimilados por este sistema. Desta assimilação, acontece uma transformação dessa energia. Dessa transformação de energia resulta um acúmulo de energia sob uma outra forma. A forma que interessa nos sistemas ecológicos é biomassa, então vai se produzindo um acúmulo de biomassa, e nesse processo de transformação perde-se uma parte de energia na forma de calor, que equivale bioquimicamente ao que nós chamamos de respiração. Então nós temos produção e respiração, ou transformação de energia acoplada à produção de calor, como o resultado desse processo de assimilação de energia pelo sistema. Bom, essa energia acumulada, ela fica disponível para outros processos, que podem ser crescimento e reprodução, pode ser o transporte na forma de energia acumulada, na forma de matéria, né? Carbono nesse caso, a gente vai ver isso mais adiante, que é exportado do sistema, ou que retroalimenta o funcionamento desse sistema. Então, existe uma entrada, existe um processo de transformação que resulta no processo de produção de uma nova forma de energia, acoplado a um processo de respiração.
os ecossistemas maximizam o fluxo de energia. Existem vários mecanismos possíveis. Por exemplo, uma floresta é um ecossistema multi-estratificado com sucessivas camadas de vegetação, de tal forma que os raios solares que não forem captados por uma camada, que a atravessarem, vão eventualmente ser capturados pelas camadas mais inferiores, de tal forma que o interior da floresta é relativamente escuro quando comparado com o dossel. Quer dizer, existe um decaimento da luz disponível porque ela vai sendo muito eficientemente captada por por esses estratos sucessivos de vegetação. É claro que para que a floresta tenha esses estratos todos desenvolvidos, ela precisa crescer em altura, ela precisa se organizar, ela precisa de uma grande diversidade de espécies características do subbosque, adaptadas à sombra, de pequena dimensão, de pequena massa, árvores de grande dimensão que chegam até o dossel, associado a lianas e epífitas, né, que vão ocupando estratos intermediários, cada uma com as suas adaptações, aproveitando de forma eficiente diferentes nuances desse espectro solar. Bom, toda essa diversidade de espécies e de estratos, isso é organização, isso é estrutura, permite que esse sistema capte, maximize a captação de energia solar e internalize essa energia solar disponível nos seus processos metabólicos e de síntese. Bem, ecossistemas são auto-organizativos, eles evoluem, o que significa dizer que eles se modificam no tempo. Como isso acontece? Então, essa figura é uma das representações possíveis dos processos de transformação que acontecem nos ecossistemas ao longo do tempo. Então, aqui está a curva da respiração, que é o processo de utilização da energia que foi fixada através do processo de fotossíntese, que é o que nós chamamos de produção. Então, ao longo do tempo, tanto a produção quanto a respiração aumentam. Entretanto, a respiração aumenta com uma defasagem de tempo em relação ao processo de produção. Aqui nas fases iniciais do desenvolvimento do ecossistema, ele tem uma baixa organização, baixa complexidade, baixa estrutura. Isso significa uma baixa produção primária, uma baixa produção de energia, consequentemente não consegue ter uma grande respiração. E a diferença entre a produção e a respiração é pequena. Essa diferença entre a produção e a respiração aumenta com o tempo. E nesse período em que existe uma grande diferença uma grande disparidade entre a entrada de energia, que é o processo de síntese, e a saída de energia, que é o processo de respiração, esta é a fase em que esse ecossistema cresce e se desenvolve. Nos estágios mais avançados, à medida que o tempo passa, então nós vamos ter um ecossistema já maduro, altamente eficiente na maximização do fluxo de energia, com uma grande produtividade primária. Mas isto vem ao custo de uma maior complexidade, o que significa também uma maior respiração. Então aqui nós temos um ecossistema maduro, onde a energia líquida disponível que sobra do ecossistema tem um balanço próximo de zero, assim como no início. E por quê? Porque ao longo do tempo a complexidade do ecossistema aumenta. Essas duas linhas aqui representam duas hipóteses alternativas sobre como a complexidade aumenta com o tempo. Essa é uma questão ainda não muito bem resolvida. Seja como for, o que nos interessa aqui é que essa maximização do fluxo ela implica em maior complexidade, que implica em maior demanda de energia para a manutenção. Se mais energia é utilizada na manutenção, ou seja, mais respiração, a disparidade entre produção e energia demandada para manutenção diminui,
e a produção a líquida do sistema tende a cair novamente. Bom, isso significa que existe uma tendência a que os ecossistemas tenham um tamanho máximo possível, né? Esse tamanho máximo possível é dado pela maior complexidade e maior demanda de energia de manutenção que acontece à medida que o ecossistema cresce. Então, é um decrescimento com a escala. Existe aqui um crescimento com a escala. À medida que o ecossistema cresce, ele se torna mais eficiente, ele maximiza mais o fluxo de energia, com um grande acúmulo, né? Já que aumenta essa disparidade entre produção e respiração, mas depois existe um decrescimento com a escala, pela demanda de energia de manutenção, levando os ecossistemas a terem um tamanho máximo possível. Esse é um aprendizado importante sobre o funcionamento de talvez todos os sistemas, já que todos eles requerem energia e já que é inevitável que esse aumento que a maximização do fluxo de energia implica em aumento de complexidade, que implica em aumento de gasto de energia de manutenção. Então, os ecossistemas, ou seja lá quais forem os sistemas, eles não são capazes de crescer indefinidamente, porque existe esse decrescimento com escala à medida que os sistemas crescem. Nós podemos nos perguntar em que medida isso é válido para outros sistemas que não apenas os sistemas biológicos. E se isso for confirmado com uma quarta lei da termodinâmica, então sim, isso é uma obrigação para todo e qualquer tipo de sistema, inclusive os nossos sistemas políticos e econômicos. Nós podemos imaginar que o sistema humano, as cidades, os países, eles vão crescendo em complexidade e em consumo de energia ao longo do tempo. Só que isso atinge um limite, a partir do qual não é possível mais crescer, porque a demanda de energia de manutenção já não comporta o aumento da maximização do fluxo. Bom, os ecossistemas podem ser classificados. Existem diferentes tipos de sistemas ecológicos, obedecendo a um gradiente de influência humana. Esse gradiente está simplificado aqui em 3 categorias. É claro que para cada uma dessas categorias nós podemos encontrar um sem número de categorias intermediárias aqui. Isso é de fato um gradiente contínuo. Mas essa classificação simples nos ajuda a entender esse gradiente e as diferenças que são mais importantes. Então, existem aqueles ecossistemas que são chamados classicamente na literatura de naturais. Eu coloquei aqui entre aspas, porque a rigor não existem mais ambientes naturais no planeta. Todo e qualquer metro quadrado do planeta Terra apresenta influência humana, seja ela maior ou menor. Então, seria mais adequado chamarmos esses ecossistemas, e é o termo que eu uso com mais frequência, de silvestres em vez de naturais. Muito bem, nesses ecossistemas chamados de naturais ou de silvestres, existem entradas antrópicas, ou seja, energia e materiais de origem humana, e existem entradas silvestres ou naturais, ou seja, de origem não humana. E idem para as saídas. E essas entradas de origem humana e não humana caracterizam todos os ecossistemas que a gente imaginar. O que distingue os ecossistemas chamados de naturais, os silvestres, dos agrícolas e dos urbanos?
O tamanho dessas flechas indica a magnitude, representa a magnitude dos fluxos. Então, os ecossistemas que nós chamamos de naturais ou de silvestres, apesar de terem influência humana, a maior parte do fluxo de energia tem origem não humana, ou seja, solar. São ecossistemas movidos à energia solar com algum grau de influência humana menor. Bom, nos ecossistemas agrícolas, existem muitos ecossistemas agrícolas muito diferentes entre si, de tal forma que não é muito fácil estabelecer um padrão. Bom, o mais próximo que nós podemos chegar desse padrão é que no ecossistema agrícola ele também é acionado por energia solar, mas pelo menos nos ecossistemas agrícolas industriais, as entradas de energia humanas suplantam as entradas de energia solar. Então entra mais energia no ecossistema agrícola na forma de combustível e eletricidade do que energia de origem solar. De certa forma, quando nos alimentamos de um produto que tem origem na agricultura industrial, nós estamos nos alimentando de energia fóssil, a gente está se alimentando de energia de petróleo. Bom, e isso idem para as saídas. Bom, e os ecossistemas urbanos? Bom, os ecossistemas urbanos são ecossistemas movidos a energia de origem humana, fundamentalmente de energia fóssil. E a magnitude dessa flecha indica a intensidade energética dos ecossistemas urbanos em relação aos ecossistemas agrícolas e naturais. As cidades demandam por metro quadrado muito mais energia do que ecossistemas agrícolas e naturais. E essa energia é basicamente energia fóssil. O Sol tem algum papel na dinâmica das cidades? Bom, sim, vai existir um jardim aqui ou acolá, um painel solar aqui ou acolá, mas basicamente o que movimenta as cidades é carvão, gás, petróleo e eletricidade. Isso é o que movimenta as cidades. Bom, e isso se equivale para as saídas. Bom, então, nesse gradiente de ecossistemas naturais para ecossistemas transformados, para ecossistemas fabricados, nessa transição, nós temos um aumento do fluxo de energia, da intensidade energética e um aumento da influência de entradas de origem antrópica e diminuição progressiva das entradas de origem natural. Essa é a variação que existe entre os diferentes ecossistemas que existem. Vamos conversar um pouco sobre como é então o fluxo de energia no sistema terrestre e a ligação entre esse fluxo de energia e o clima, e depois a relação entre o clima e os processos de fotossíntese, que é um processo de captura de carbono, o carbono que está na base da nossa matriz energética, e então o vínculo com a matriz energética e a mudança climática. Começamos com a relação entre energia e clima. Essa figura retrata o balanço energético do planeta. Para cada 100 unidades de energia solar que chegam no planeta, cerca de 30% é refletido de volta para o espaço. A maior parte desta reflexão feita pelas nuvens, uma porcentagem menor desta reflexão a partir da superfície terrestre, especialmente das superfícies cobertas de gelo. E essa porcentagem de energia refletida tem correspondência na porcentagem que é processada, que é transformada nas diferentes camadas da atmosfera ou na superfície, que vai ter paralelo com a porcentagem que é depois irradiada a partir da atmosfera e da superfície de volta para o espaço, de tal forma que o balanço energético do planeta é muito próximo de zero. Na verdade, no momento atual, existe mais energia ingressando no planeta a partir do Sol do que sendo emitido de volta
para a estratosfera e o espaço sideral em função do efeito dos gases de estufa que estão se acumulando na atmosfera. Esse é o efeito da mudança climática. Muito bem. Desses 70% da energia que não é refletida de volta para o espaço, o que acontece com ela? Cerca de 19% é absorvida pela atmosfera e movimenta processos atmosféricos. E cerca de 50% colide com partículas na superfície terrestre e é irradiada de volta para a atmosfera e devolvida para a superfície, né? E esse ciclo aqui é o ciclo que mantém a temperatura do planeta na faixa compatível com a vida, como a gente a conhece, e que produz o bom efeito estufa, né? Muito bem. Esses processos, né, de aquecimento da atmosfera e da superfície e de trocas de calor entre água, solo e atmosfera movimentam os ciclos climáticos. Cerca de 5% dessa energia que chega da superfície, ou cerca de 2,5% desse fluxo solar inicial aqui, é um fóton com um comprimento de onda adequado que colide sobre as estruturas específicas dos organismos fotossintetizantes e desencadeiam o processo de fotossíntese. Então, o processo de fotossíntese no planeta demanda cerca de 2,5% do fluxo global. O restante de energia é basicamente transformado em calor a partir da colisão desses fótons com diferentes partículas e superfícies. Bom, o Sol, os raios do Sol atingem o planeta Terra de forma virtualmente paralela, já que o tamanho do Sol é muito maior do que o tamanho do planeta Terra. De tal forma que a intensidade, né, o número de fótons por metro quadrado é maior nos polos, é maior no Equador, desculpem, do que nos polos. Então existe mais intensidade energética no Equador do que nos polos. Aqui o fluxo solar se distribui por uma superfície maior dada ao formato esférico do planeta. Então, grosso modo, a energia chega até o planeta Terra, principalmente nas regiões tropicais, e é devolvida para o espaço a partir das regiões polares. Isso já cria o primeiro padrão climático, que é climas tropicais mais quentes próximos do Equador e climas mais frios nas regiões polares. Bom, mas não é só isso, né? Então, o eixo da Terra é inclinado em relação à rotação ao redor do Sol, e isto significa que a região que recebe maior incidência solar se alterna entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, criando as estações do ano como a gente as conhece. Então, parte do ano a incidência solar direta e mais intensa está no hemisfério sul e parte do ano no hemisfério norte. Bom, que mais? No planeta Terra atual, a maior parte dos continentes estão no hemisfério norte. Então, o hemisfério norte é um hemisfério basicamente terrestre, enquanto que o hemisfério sul é basicamente oceânico. Aqui a proporção de oceano é muito maior do que no hemisfério norte. A água possui um calor específico elevado, então isso significa que essa massa oceânica mais concentrada no hemisfério sul amortiza a amplitude térmica. Então, o hemisfério sul tem uma amplitude térmica menor do que o hemisfério norte para uma mesma latitude, conforme nós podemos ver neste gráfico. Isso é muito interessante, né? Então, ainda que a temperatura média tenda a ser aproximadamente a mesma para uma mesma latitude, as diferenças de temperatura entre as estações do ano não, né? Já que o hemisfério norte se aquece e se esfria mais rapidamente por ter menos oceano
do que o hemisfério sul. Aqui nessas linhas eu estou ilustrando o efeito que 2 graus de temperatura tem na temperatura média e na amplitude térmica nos dois continentes. Então, daqui para cá são 2 graus de temperatura, daqui para cá são mais 2 graus de temperatura. E por que isso? Bom, os nossos cenários de mudança climática, o cenário mais otimista, projeta um aumento da temperatura de 2 graus. Então, aqui nesse gráfico nós já podemos ter uma ideia, né, do que significam 2 graus a mais de temperatura média no planeta. Então, é possível, por exemplo, encontrar nas latitudes 30 médias de temperatura esperadas para latitudes equatoriais, né, com apenas 2 graus de temperatura média a mais no planeta Terra. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. Bom, um outro aspecto importante da circulação global atmosférica é o comportamento das células de Hadley. Então, essas regiões que recebem maior intensidade solar, que recebem radiação solar direta e que, portanto, são as que mais se aquecem, aquecem mais a superfície e isso provoca um aquecimento das camadas atmosféricas inferiores. Essas camadas atmosféricas inferiores, ao aumentarem a temperatura, tendem a se expandir, também se tornam mais leves e isso provoca uma corrente de ar ascendente. Essa corrente de ar ascendente se esfria à medida que ascende. E se existe umidade nessa superfície, essa umidade é evaporada pelas temperaturas elevadas. Então, esse ar que sobe é um ar quente e úmido. À medida que ele sobe, ele se esfria e a umidade se condensa e chove. Então, nas regiões onde se concentram esses sistemas de baixa pressão, que são sistemas de ar ascendente, nós temos temperaturas quentes e chuvas. Então, esse ar localizado na atmosfera superior, ele agora é forçado a se deslocar em direção às latitudes maiores. Bom, por que ele não continua ascendendo? Porque existe o efeito gravitacional da Terra. Então ele é forçado para as latitudes maiores e isso gera esse movimento circular aqui. O motor desse movimento, né, está aqui, né, nesses sistemas de baixa pressão que criam essas correntes de ar ascendente. Isso faz com que o ar circule no sentido das latitudes maiores. Muito bem, aqui em cima agora, na alta atmosfera, nós temos um ar frio e seco, porque aqui a umidade condensou e choveu. Esse ar, à medida que desce e se aproxima da superfície, ele se aquece. Mas ele já é um ar seco. E ao descender, ele aquece e a umidade relativa diminui mais ainda. Então, nessas latitudes onde predominam os sistemas de alta pressão, ao redor das latitudes 30 graus sul e 30 graus norte, então nós temos climas secos, e essa é a latitude dos desertos. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, está aproximadamente nessa latitude, e se nós olharmos para leste e para oeste, na nossa latitude, vamos perceber que estamos na latitude dos desertos. Nós temos a oeste, primeiro o deserto do Atacama, e para o oeste o deserto da Namíbia e depois, do outro lado do planeta, o deserto da Austrália. Né? E aqui, em 30 graus norte, está, por exemplo, o deserto do Saara, entre outros. Né? Então, que são as latitudes dominadas pelos sistemas de alta pressão. Bom, essas células de Hadley aqui se repetem mais 2 vezes em cada hemisfério, produzindo essas variações de tipos climáticos em função da latitude. Bom, além desse movimento vertical, que são as células de Hadley, produzidos pelo
aquecimento solar diferencial. Lembre-se que essas células de Hadley elas se deslocam, né? 23 graus para norte e 23 graus para sul, já que o eixo da rotação da Terra é inclinado em relação à rotação ao redor do Sol. Muito bem. Mas a Terra gira. E se ela gira nesse sentido aqui, nós percebemos esse movimento da Terra como ventos na direção contrária ao sentido de rotação. E esses são os ventos alísios que predominam com origem nordeste no hemisfério norte e com origem sudeste no hemisfério sul, que são ventos de baixa altitude. São os ventos que nós percebemos na posição em que nós nos encontramos. E isso colocado, projetando, né, na superfície a célula de Hadley, então nós temos os ventos circulando nessa direção, na baixa atmosfera, e na direção contrária na alta atmosfera. Então isso determina as correntes de jato que têm sentidos inversos. Então aqui nós temos uma circulação que tende a predominar no sentido anti-horário, ou são anticiclones do hemisfério sul, e no sentido horário, ou de ciclones no hemisfério norte. Então ciclones no hemisfério norte e anticiclones no hemisfério sul. Bom, esse mesmo sentido de rotação da Terra, que produz esse padrão de circulação dos ventos, ele tem paralelo também na circulação dos oceanos. Então, observem aqui, né, a Terra gira nesta direção e nós percebemos isso como um movimento das correntes oceânicas na direção contrária. Esse movimento que tem sentido anti-horário predominantemente no hemisfério sul e horário no hemisfério norte. Essas massas de ar que se dirigem para o oeste, ao colidirem com uma massa continental, se deslocam em direção às latitudes maiores. Então aqui nós temos águas que estão sendo aquecidas porque estão na região de maior insolação. Então essas correntes que se deslocam para o oeste são correntes quentes. Consequentemente, as costas leste dos continentes são banhadas por correntes oceânicas quentes. Elas perdem temperatura à medida que se afastam do Equador. Então, nas faces oeste dos continentes, o que nós temos são correntes frias. Correntes quentes nas faces leste, correntes frias nas faces oeste. Isso nos dois continentes. Então, nessas latitudes intermediárias aqui, que são 30 graus norte e 30 graus sul, nós temos do lado leste uma corrente quente. Uma corrente quente significa que a água aqui evapora com facilidade e existe formação de nuvens. Associa isso a ventos alísios, e todo o sistema de outros correntes de vento que estão circulando aqui, e essas regiões tendem a ser regiões úmidas, porque o oceano é um oceano quente que permite evaporação de água, enquanto que nas faces oeste predominam climas secos, porque as correntes de água são frias, que não permitem evaporação de água, determinando climas secos em todas as faces oeste dos continentes. Por isso que os desertos tendem a se concentrar nas latitudes 30 graus norte e 30 graus sul e nas faces oeste dos continentes. Então é aqui que se concentra o deserto da Austrália, aqui está o deserto do Atacama, aqui está o deserto na Namíbia, aqui está o deserto do Saara, aqui está o deserto do Novo México. Como esses padrões climáticos e esse fluxo de energia que se distribui de forma diferencial no planeta, a partir da atmosfera e a partir dos oceanos, determina o funcionamento dos sistemas biológicos e da circulação de carbono. Então, o fluxo de energia e circulação de carbono como sendo processos acoplados nos sistemas biológicos. Vamos ver isso agora. E aqui nós temos a equação sintética
da fotossíntese e da respiração. Então, combinando gás carbônico com água, via processo de fotossíntese, o que resulta disso é glicose e oxigênio. Então, esse é o processo de fotossíntese ou o processo de produção. No sentido contrário, quando combinamos compostos orgânicos, polímeros de carbono com oxigênio, e o resultado disso é o processo de respiração ou o processo de consumo dessa matéria orgânica, e o resultado disso é gás carbônico e água. Observem que essa equação sintética aqui, ela é a mesma, se esteja ela acontecendo na mitocôndria, e é o nosso processo de respiração, ou acontecendo nas folhas das plantas verdes, então esse é o processo de fotossíntese, ou a queima de combustíveis fósseis que acontece no motor de um automóvel, que combina um polímero de carbono, um hidrocarboneto, com oxigênio, e o resultado disso é gás carbônico e água. E algo mais, esse processo de consumo ou de respiração, que é a combinação de oxigênio com polímero de carbono, resulta na liberação de energia livre, que é o que permite o metabolismo dos organismos vivos, ou permite o funcionamento das nossas máquinas baseadas em carbono. E esse processo contrário, que é o processo de fotossíntese, ele é nada mais do que o acúmulo de energia do Sol na forma de polímeros de carbono. De certa forma, os nossos motores a combustão são motores a fotossíntese do passado. Então, o que nós estamos queimando com os combustíveis fósseis é a energia solar sequestrada e acumulada no planeta Terra através do processo de fotossíntese ao longo dos milênios de evolução do planeta Terra. Muito bem, como esse fluxo global assimilado se acumula como biomassa nos diferentes tipos de ecossistemas? Nessa figura aqui, nós temos uma primeira visão sintética dessa distribuição. Nós temos aqui duas estimativas, observem que elas são razoavelmente diferentes entre si. Isso é a incerteza que nós temos quanto à produtividade primária global e a sua distribuição. Observem que, independente disso, em ambas as estimativas, as terras emersas, apesar de ocuparem uma superfície muito menor que os oceanos, são responsáveis por mais da metade da produção global. Ou seja, os ecossistemas terrestres, de modo geral, são mais produtivos do que o oceano. O oceano, na verdade, grande parte dele, um imenso deserto. Essa figura mostra uma visão mais detalhada dessa distribuição. Vamos dar uma examinada rápida nela. Aqui está a linha do Equador. Essas áreas em tons mais azulados e mais quentes mostram as áreas de maior produtividade primária, então concentradas aqui ao longo da região equatorial. Existem regiões bastante produtivas nas latitudes mais elevadas também, de acordo com o padrão de circulação previsto nas células de Hadley. Aqui nas latitudes 30 graus norte, observem a baixa produtividade que tende a predominar, assim como 30 graus sul. Então aqui está as regiões dos desertos, mais voltadas para as faces oeste dos continentes, idem no hemisfério norte. E observem também que nos oceanos acontece um padrão diferente, que é explicado menos pelo padrão de circulação da atmosfera e mais pelo padrão de circulação dos oceanos. Então, essa aqui é a produtividade oceânica. Aqui está a produtividade oceânica. Observem que o oceano aberto
tende a ser muito pouco produtivo, e as regiões mais produtivas estão concentradas ao longo das regiões costeiras. Então, é o oceano costeiro que é produtivo. Justamente as regiões costeiras do planeta, que são as mais densamente ocupadas. Pensem aqui no Brasil, por exemplo, mais da metade da população brasileira está até 200 quilômetros da costa. O Brasil foi colonizado a partir do litoral. Metade das capitais brasileiras estão ao nível do mar, muito próximo do mar. A densidade populacional ao longo da costa é muito superior à densidade populacional no interior do Brasil. Então, essas regiões oceânicas costeiras, que são as mais produtivas, são também as mais degradadas. Observem também que existe uma tendência das faces oeste dos continentes, nas latitudes intermediárias, serem mais produtivas do que as faces leste, especialmente próximos das regiões tropicais. Nos oceanos, ao contrário do que acontece nos ecossistemas terrestres, o principal fator regulador da produtividade é a disponibilidade de nutrientes. Então, essas regiões de maior produtividade significa solo coberto e mais protegido, com menos erosão, enquanto que as áreas desérticas ou áreas com menor cobertura do solo significam mais erosão. Essa erosão é a que transporta sedimentos, que são nutrientes que tornam essas regiões oceânicas costeiras de modo geral, e especialmente nas faces oeste, mais produtivas do que o oceano aberto, independentemente da latitude. E esse portanto, o principal fator regulador. Essa figura mostra, uma outra representação da vista na figura anterior, aqui por tipo de ecossistema. Então, nós temos os ecossistemas aquáticos, fundamentalmente os ecossistemas marinhos. Aqui estão os lagos e os cursos d'água continental, e os ecossistemas terrestres. Observem, de um modo geral, os ecossistemas terrestres são mais produtivos do que os ecossistemas marinhos. As regiões mais produtivas entre os ecossistemas aquáticos são os leitos de alga, os recifes de coral, regiões fortemente degradadas pela ação humana, e as regiões de estuários, os estuários dos grandes rios, que é onde os nutrientes produzidos, liberados pela erosão dos solos nos ecossistemas terrestres, chegam no oceano, chegam nas regiões costeiras. Observem que as áreas de brejos e charcos, que no Rio Grande do Sul nós chamamos de banhados, são os ecossistemas terrestres mais produtivos, e são os ecossistemas mais produtivos do planeta. As florestas tropicais vêm numa segunda posição. E florestas tropicais, florestas temperadas, florestas boreais, ou seja, aqui nós temos um gradiente de temperatura, climas mais quentes, produtividades maiores, climas mais frios, produtividades menores. E aqui nós temos os ecossistemas não florestais, ecossistemas abertos. Então, as savanas, as áreas cultivadas, né, que também não são áreas florestais, são cultivos anuais, e os arbustais, as áreas campestres temperadas, como é a campanha gaúcha, os campos aqui do sul do Brasil. Ou seja, aqui ecossistemas abertos também progressivamente em climas mais frios, cada vez menos produtivos. Então, quanto maior a umidade, quanto maior a temperatura, maior a produtividade. Nos ecossistemas aquáticos, leitos de algas e recifes de coral, estuários, são os ecossistemas mais produtivos. Depois, lagos e rios, de um modo geral, são muito menos produtivos, a plataforma continental ainda menos, e o oceano aberto é tão produtivo quanto a tundra ou regiões desérticas terrestres. E o oceano aberto é o ecossistema que ocupa, em termos de superfície, a maior superfície do planeta individualmente. Bom, nesta figura, nós temos representada a produção primária líquida, ou seja, quanto carbono foi sequestrado da atmosfera pelas plantas, por isso primária, e não foi respirada, não foi devolvida para a atmosfera no processo inverso. Mas o que acontece com essa produtividade quando nós consideramos não apenas a respiração vegetal, não apenas a produção primária líquida, mas o balanço final, considerando a respiração de toda a comunidade biológica, porque plantas são produtores, e além de consumidores, mas fungos, bactérias e animais são apenas consumidores. Então, quando nós levamos em conta o consumo
de matéria orgânica, de biomassa, por toda a comunidade biológica, nós chegamos a este balanço representado nesta figura. Então aqui o que nós temos é o que nós chamamos de sequestro de carbono, que é o resultado da produção, que é a fotossíntese, menos a respiração, considerando toda a comunidade biológica, não apenas a respiração das plantas. Ou seja, quanto carbono que foi retirado da atmosfera não foi consumido por nenhum organismo e ficou retido como carbono, seja na forma de organismos vivos, de biomassa vegetal principalmente, seja como matéria orgânica morta, como humus ao nível do solo. Observem essa figura. E as unidades representadas aqui estão em megagramas ou toneladas de dióxido de carbono sequestrados por hectare por ano. Observem que as florestas de mangue, o nosso correlato aqui no sul do Brasil, são as marismas, e as áreas de banhado são os ecossistemas que mais sequestram carbono. Depois, as florestas boreais, depois as florestas temperadas, e aqui numa quarta posição nesse gradiente de ecossistemas, as florestas tropicais. As florestas tropicais são os ecossistemas com a maior produtividade primária líquida, mas não são os ecossistemas que mais sequestram carbono. Por quê? Porque nesses ecossistemas quentes e úmidos, a decomposição, a respiração se processa muito ativamente, consumindo grande parte desse carbono que foi sequestrado. Ao contrário dos ecossistemas ou frios ou inundados, onde existe ou uma época do ano em que a produtividade primária e principalmente a decomposição param, então a biomassa produzida tende a se acumular ao nível do solo, ou no caso dos ecossistemas aquáticos, essa parte dessa matéria orgânica produzida sedimenta no fundo desses ambientes, que são ambientes pobres em oxigênio, e o consumo dessa matéria orgânica também acaba não acontecendo. Então o carbono fica retido nos sedimentos, nos solos ou na vegetação em proporções maiores nestes ecossistemas. Muito bem, nós já examinamos como acontece o fluxo de energia e, a partir do fluxo de energia, o processo de síntese biológica de polímeros de carbono e o seu eventual consumo, seja pelos vegetais, seja por outros organismos, e o resultado que isso tem em termos de sequestro de carbono. Este sequestro de carbono, passados alguns milhões de anos, com tempo, temperatura e pressão adequadas, se transformam nas jazidas de combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo, que sustentam a matriz energética de hoje. Então ela é uma matriz energética baseada no carbono, e o fato de ser uma matriz energética baseada no carbono é o que determina a associação dela com a mudança climática. Vamos examinar este processo agora. Bom, já vimos em outras aulas que a população humana vem aumentando exponencialmente nos últimos 500 mil anos, especialmente tomando impulso a partir do surgimento da agricultura. Nesse gráfico aqui nós temos uma outra visão da evolução das sociedades humanas nesse período. Não o tamanho da população, mas o tamanho do consumo energético per capita. Então, observem aqui, antes do surgimento da espécie humana, antes do início da evolução, os primeiros hominídeos, qual era o consumo energético diário per capita? Algo em torno de 2.000 quilocalorias. Basicamente, a energia conseguida na forma de alimento e utilizada de forma mecânica, porque todo o trabalho era realizado manualmente por esses indivíduos. A partir da organização social e do sedentarismo, o consumo per capita aumentou. Não só a alimentação aumentou, o trabalho braçal humano aumentou,
mas já um consumo de energia adicional na forma de processamento desses alimentos e no processamento de ferramentas, né, que é o que está representado aqui como casa e comércio. À medida que a sociedade foi se organizando, a agricultura foi se desenvolvendo a indústria e a manufatura, e essa manufatura utilizando fogo, ou seja, uma forma de energia adicional, energia de biomassa, e para tarefas adicionais, além de simplesmente processar comida. Agora, fabricar ferramentas, usar transporte animal, energia animal para carga, para transporte. Bom, mais adiante na história humana, além da carga animal utilizada para transporte, adicionamos outras formas de energia, como por exemplo o vento. Observem aqui um aumento do consumo diário per capita de alimento. Esse consumo não significa assimilação continua sendo a mesma, mas isso significa energia disponível no sistema, porque é preciso lembrar que uma parte da energia não é aproveitada pelo sistema na forma de assimilação, ela é energia não utilizada. Culturas que são perdidas, alimentos que são perdidos, que são subaproveitados, enfim. Então, esse aqui é a quantidade total de quilocalorias disponíveis na entrada do sistema, nesse caso o sistema social. Bom, associado a isso, né, uma expansão do consumo de energia para todas as outras tarefas. Indústria bastante rudimentar ainda, diversas formas de transporte e diversas formas de processamento de alimentos, aquecimento doméstico. Então, quais são as formas de energia utilizadas aqui? Tração animal, ventos, energia acumulada na água, energia potencial e fogo, né? Energia de biomassa. Né? Muito bem. Mais adiante, no desenvolvimento da sociedade, até chegar na situação atual, incorporamos o carvão em primeiro lugar e depois outras formas de se produzir eletricidade e outros energéticos como gás natural e petróleo. E esse aqui é o nosso consumo de energia per capita médio nas sociedades modernas. Mais de 200 mil quilocalorias diárias por pessoa. A maior parte dessa energia utilizada no transporte de pessoas e materiais dos mais diferentes tipos, na nossa intensa atividade industrial, em regulação da temperatura, né, processos térmicos e, na casa e no comércio, mais toda a utilização de energia nas atividades domésticas, mais toda a energia associada à produção e consumo de alimentos. Então, esse é o nosso consumo per capita. Bom, essa curva de consumo per capita, ao longo da evolução das sociedades humanas, é um aumento exponencial. Né? Nós podemos projetar essa curva de uma forma mais ortodoxa e ela é nitidamente um crescimento exponencial do consumo per capita. Se nós multiplicarmos o consumo exponencial do crescimento numérico da população pelo consumo exponencial pelo aumento exponencial do consumo energético per capita, nós temos uma explosão absurda da demanda energética ao longo da evolução das sociedades humanas. Essa figura sintetiza como é essa matriz energética global, apenas para demonstrar que a nossa matriz energética está concentrada, 78,3%, em combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo. A energia nuclear responde por 2,5% e as novas formas de energia, chamadas de energias sustentáveis, 9,2%. Embora a contribuição das energias renováveis venha aumentando rapidamente,
mais recentemente, a matriz energética global ela é fundamentada no consumo de fotossíntese do passado, combustíveis fósseis. É uma economia, uma sociedade baseada no processamento de energéticos à base de carbono. Aqui nós temos como diferentes energéticos alternativos se distribuem dentro desses 19% de energias não baseadas em carbono. Mas uma parte importante dessas energias renováveis, na verdade, é biomassa, né, que é lenha, né, consumida ainda hoje, não só no nível doméstico, mas por várias indústrias. Né, e isso responde por quase a metade dessa energia não renovável. Ela continua sendo uma energia baseada em carbono, ainda que sustentável. Bom, qual é o problema de uma matriz energética baseada em carbono? É que a queima desse carbono resulta em acúmulo de gás carbônico na atmosfera, que está associado ao aumento da temperatura. O gás carbônico, junto com o metano e outros gases, ele é o mais importante, não o único. Muito bem. Qual o nosso desafio em relação a essa matriz energética? Por ser uma matriz energética baseada em carbono, ela está associada ao aumento da temperatura do planeta. Gás carbônico e metano são os dois principais gases de efeito estufa. Existem outros, esses são os dois principais, especialmente o gás carbônico. E são os gases que, ao se acumularem na atmosfera, fazem com que uma porcentagem maior da radiação solar que incide sobre a superfície terrestre e é irradiada como calor latente de volta para a atmosfera, não seja perdido para o espaço, mas se acumule sob a camada de nuvens. Então, esse é a síntese do efeito estufa. Esta figura mostra o aumento da temperatura do planeta desde a metade do século antepassado até agora, mostrando uma clara tendência de aumento da temperatura. Ainda existem alguns poucos grupos sociais que ainda questionam se esse aumento de temperatura é real ou não e se ele é de fato causado por atividades humanas ou não. Bom, não existe nenhuma dúvida de que a temperatura do planeta está aumentando e nem tampouco de que esse aumento é causado por atividades humanas. Vamos dar uma examinada rápida nisso. Então, o que nós temos aqui são, em primeiro lugar, os diferentes cenários de aquecimento futuro, que existe um cenário baixo, um alto e um cenário intermediário. Por que cenários? Bom, a tendência da temperatura ao longo do século XXI e dos séculos subsequentes vai depender das atitudes que nós, seres humanos, tomarmos. Por isso, diferentes cenários dependem basicamente das nossas atitudes. Dependendo do que nós fizermos em relação à matriz energética, a temperatura do planeta vai aumentar no mínimo 2 graus centígrados, esse 1,5 aqui já está defasado, ou talvez até 6 graus centígrados só até o final do século. Mas observem que esses gráficos são crescentes, ou seja, a temperatura vai seguir aumentando por mais tempo, né? Depois do ano 2100. Então, pode inclusive se tornar incompatível com a vida na forma como a gente conhece, especialmente com a vida humana, e isso é um cenário absolutamente plausível se nada for feito. Bom, essas são as tendências. Quais são as evidências de que isso está associado a atividades humanas? Bom, estas são as tendências. Alguém pode pensar, mas o que significa 2 graus a mais, 4 graus a mais? Isso é muito ou isso é pouco? Bom, pensem, por exemplo, que a temperatura média anual de Porto Alegre é 19,5 graus, enquanto que a temperatura média anual de Caxias do Sul é 3 graus a menos, 16,6 graus. Ou seja, se a temperatura do planeta subir 3 graus, Caxias do Sul terá, até o final do século, a temperatura de Porto Alegre.
né? Então isso pode parecer pouco, mas 3 graus de temperatura média anual significa uma mudança bastante importante no clima, na agricultura, na forma como nós nos organizamos enquanto sociedade. Então, isso é um aumento de 3 graus e a temperatura pode aumentar consideravelmente mais do que isso nos cenários de menos intervenção humana na matriz energética. Bom, quais são as evidências de que esse fenômeno está associado a atividades humanas? Bom, em primeiro lugar, está bastante claro que esse aumento da temperatura está associado ao aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera em níveis que não têm precedentes, pelo menos nos últimos 500 mil anos. Então, aqui está o padrão de concentração de gás carbônico na atmosfera desde o ano 1000, né, até o presente, e aqui a tendência a partir da Revolução Industrial, a partir do advento de uma sociedade baseada no consumo de carvão, gás e petróleo. Então, esse aumento aqui está claramente associado ao uso, em primeiro lugar, do carvão e depois a descoberta e o uso do petróleo, né? Enquanto que ao longo do processo de evolução das sociedades humanas, no passado não houve um aumento expressivo da concentração de gás carbônico. Então está associado ao consumo de combustíveis fósseis claramente. Bom, o que nós vemos neste gráfico aqui primeiro, isso é um gráfico semi-logaritmo. Observem aqui que esse intervalo é um intervalo de 10 mil anos, enquanto que aqui nós temos um intervalo de apenas 200 anos ou 100 anos aqui. Então, o aumento de temperatura verificado nos últimos 100 anos está na mesma ordem de magnitude de um aumento de temperatura que no passado geológico aconteceu ao longo de 10 mil anos. Então, essa magnitude e essa velocidade do aumento da temperatura não tem precedentes na história geológica do planeta. Os fenômenos naturais são fenômenos que podem ter essa magnitude, já tiveram essa magnitude no passado, mas operam numa escala de tempo muito inferior à escala deste fenômeno. Então, este fenômeno é um fenômeno decididamente humano. Bom, quais são as consequências desse aumento de temperatura? Bom, em primeiro lugar, ela não se distribui igualmente no planeta. Embora a temperatura média vá subir de 2 a 6 graus, no pior cenário, esses 6 graus significam 12 graus de temperatura na região ártica. Observem que o hemisfério norte aquece mais do que o hemisfério sul, de modo geral, e as regiões árticas e antárticas, né, as regiões mais afastadas do Equador, tendem a ter um aumento de temperatura maior do que as regiões tropicais. Bom, por que o hemisfério norte aquece mais? Porque o hemisfério norte é o que concentra os continentes, né, enquanto que o hemisfério sul é dominado por massas oceânicas que têm uma estabilidade térmica maior, o que amortiza no hemisfério sul os efeitos da mudança climática. Esse é o cenário mais otimista, já superado. Então, na situação em que nos encontramos atualmente, o mínimo de aumento da temperatura do planeta esperado até o final do século é de 2 graus, mostrando ainda aqui de forma mais nítida o maior aumento da temperatura no hemisfério norte. Observem que para a nossa região, aqui no sul do Brasil, nós temos uma expectativa de um aumento de temperatura na faixa de 2 graus, independente do cenário. Né? Aqui no sul do Brasil, 2 a 13, eventualmente 4 graus no pior cenário, e 2 graus no melhor cenário, já superado, infelizmente. Bom, além do aumento de temperatura, a mudança climática vai mudar, vai determinar também uma variação dos padrões de umidade como a gente conhece hoje. E observem aqui que existe uma tendência nas regiões continentais delas se tornarem
na maior parte dos casos, mais secas. Existem algumas poucas regiões, especialmente no extremo norte, que tendem a se tornar mais úmidas, e algumas regiões em latitudes mais baixas, que tendem a se tornar úmidas nos continentes. Mas, de modo geral, a umidade tende a aumentar, especialmente nos oceanos, enquanto que nas regiões continentais existe uma tendência de diminuição da umidade média, ou seja, menos chuvas. Grande parte desse aumento da umidade nas regiões boreais, árticas, se explica pela diminuição do período de congelamento, né? Então, enquanto a água está em estado líquido, é possível que ela evapore e o ar se torna úmido, né, por períodos mais longos. A chuva substitui a neve. Bom, existem muitas consequências da mudança climática, isso extrapola a nossa aula de hoje. Eu vou chamar a atenção para efeitos que isso podem ter, por exemplo, na saúde. Então, o que nós temos aqui é a incidência de surtos de diferentes doenças, febre do Rift, malária, antavírus, encefalite, dengue, cólera, problemas respiratórios associados ao aquecimento ou ao cozimento com lenha, então associado à fumaça, ou fumaça associada a queimadas, problemas respiratórios associados a ondas de calor. Então, diferentes surtos de doenças concentrados em regiões que apresentaram anomalias de umidade. Então, ou mais úmidos do que o esperado, ou mais secos do que o esperado. Então, uma das consequências da mudança climática é o aumento desses eventos climáticos extremos de umidade, extremos de seca, né, enchentes e secas se alternando, e esses eventos climáticos extremos associados a surtos de doenças. Então, essa é uma das muitas consequências da mudança climática. Bom, outras consequências incluem a necessidade de ajustar o calendário agrícola, ajustar o zoneamento agrícola, ou seja, em mais alguns anos estaremos plantando café no Rio Grande do Sul, cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul e na Argentina. Teremos dificuldades na produção de trigo e outras culturas que exigem um clima frio que não vai mais existir por aqui, e uma série de outros fenômenos. Bom, outra consequência da mudança climática é o aumento do nível do mar. Aqui também existem diferentes cenários. Então, o nível do mar vai aumentar até o final do século de 20 centímetros a 60 centímetros. Alguns cenários mais recentes sugerem 1 metro até o final do século, e eventualmente até 2 metros. Então, esses cenários aqui já estão parcialmente superados. Eles são agora entendidos mais recentemente como um pouco mais graves do que esses representados aqui. Bom, mas o que significa 20 centímetros a mais ou 60 centímetros a mais? Bom, em termos de tendências climáticas, observem que esses fenômenos associados a eventos climáticos extremos são fenômenos que já estão acontecendo, e a mudança climática está só no começo, então isso vai se agravar muito. Bom, idem no caso do aumento do nível do mar. Então, nós temos um caso já bastante bem documentado, famoso na mídia, que é o do Tuvalu, um pequeno país no Pacífico Sul, um atol paradisíaco ao nível do mar, e onde um pequeno aumento no nível do mar já foi suficiente para aumentar a força das ressacas e comprometer a disponibilidade de água doce, a salinização
dos aquíferos dos quais eles dependem, virtualmente comprometendo a presença humana permanente, o desenvolvimento de Tuvalu como um país independente. Eles estão numa situação já bastante dramática, e o fenômeno do aumento do nível do mar também está só começando. Nós temos no Brasil, de novo, né, uma grande parte da nossa população concentrada nas zonas costeiras e, portanto, extremamente vulnerável a mesmo pequenos aumentos do nível do mar. Nós já temos visto mais recentemente o efeito de ressacas catastróficas na nossa costa, foram bastante noticiadas na mídia fenômenos desse tipo no Rio de Janeiro, por exemplo, em alguns outros estados do Brasil bastante recentemente. Bom, os países eles contribuem de forma diferente tanto para a intensidade energética quanto para a matriz do carbono. Então, nós somos todos culpados, mas a culpa relativa de cada pessoa e de cada país varia. Nós temos aqui nessa primeira figura a distribuição da pegada de carbono dos países. Quanto mais quentes são os tons aqui da imagem, então Estados Unidos, Europa e China, os países com a maior demanda de combustíveis fósseis, maior intensidade energética, as sociedades, os sistemas também mais organizados graças a essa maximização do fluxo de energia, e por ser uma energia de origem fóssil, com uma grande pegada de carbono e a maior fatia da responsabilidade sobre a mudança climática. E aí as outras regiões do planeta com contribuições proporcionalmente menores. Nós podemos olhar isso de outra forma nessa figura aqui e mostrando como isso tem variado ao longo dos anos. Então, observem aqui o efeito da economia chinesa. A China é um país com uma população imensa e com uma pegada ecológica per capita que também vem aumentando. Nós temos aqui, de forma muito interessante, nessas figuras, duas linhas, uma pontilhada e uma contínua. A linha contínua representa o consumo de energia que acontece neste país. Mas a China é uma economia exportadora. Então ela produz, ela tem atividade industrial, mas isso é consumido em outros países, né? Bom, o que aconteceria se, por exemplo, o Brasil produzisse aqui muitos produtos ao invés de importar da China? Bom, nós teríamos uma pegada ecológica maior. Então, como nós compramos produtos chineses, uma parte da culpa dessa pegada ecológica chinesa é dos países que consomem os produtos que ela produz. Aqui está na linha pontilhada de cada país ou de cada região do planeta a pegada ecológica, a pegada de carbono do ponto de vista da energia consumida nesses países e não simplesmente utilizada em todas as atividades produtivas em cada um desses países. Bom, aqui está o milagre chinês e agora a estabilização da China. A China hoje apresenta, enquanto país, a maior pegada ecológica do planeta em nível de país. Mas olha aqui nesse segundo gráfico a pegada ecológica per capita da China. Então, sim, ela aumentou, mas a pegada ecológica per capita da China ainda é inferior, mas bastante próxima à pegada per capita da Europa e muito inferior à pegada ecológica dos Estados Unidos. A pegada ecológica do Canadá é muito próxima e até um pouco superior à pegada dos Estados Unidos. São os dois países campeões em pegada ecológica per capita. E os Estados Unidos vem diminuindo a sua pegada ecológica per capita, enquanto a China vem aumentando. E aqui tendendo a estabilidade, essa estabilidade que a gente percebe aqui também. A Europa vem diminuindo a sua pegada ecológica, tanto globalmente, enquanto Europa, quanto per capita. Então, a Europa está fazendo aqui um bom trabalho, em uma sociedade, um sistema altamente organizado, muito eficiente no uso da sua energia, e essa eficiência se traduz
grande nível de organização, apesar de um baixo consumo de energia total, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos e na China, por exemplo. Bom, existe agora o último acordo mais recente de redução de emissões, de forma a mitigar os efeitos da mudança climática. Existe um cenário de redução de emissões condicional e um cenário de emissões incondicional. O cenário de emissões condicional significa que os países serão forçados, em certo pressionados, a assumir determinados compromissos. O incondicional é onde cada país estabelece de forma soberana os compromissos que deseja assumir. Bom, conforme o último acordo climático que nós temos, seja forçando os países ou não a assumir compromissos, nós tendemos a uma estabilização da demanda global de fontes energéticas baseadas em carbono e uma estabilização, portanto, das emissões de carbono. Mas isso ainda está longe do necessário para evitar que a temperatura do planeta siga aumentando. Mesmo a meta de manter a temperatura do planeta até o ano 2100 abaixo de 2 graus centígrados, ou no máximo até 2 graus centígrados, ainda existe aqui uma lacuna, uma necessidade de reduzir ainda mais os compromissos já assumidos pelos países ou que dentro dos acordos internacionais é possível pressionar os países para que se comprometam. Então, bom, para que seja, por exemplo, possível evitar que a temperatura do planeta até o ano 2030 não chegue em 1,5 grau a mais do que o atual, seria preciso reduzir em mais de 50% as emissões de carbono. Ou seja, vai ser uma transição energética muito além do que aquela que os países, de modo geral, estão dispostos a fazer. Bom, de novo, diferentes países, assim como tem diferentes pegadas de carbono, assumiram diferentes compromissos, estão comprometidos de forma diferencial com a redução das emissões. E é isso que nós vemos nesse gráfico aqui. Então, existem países como Índia, Rússia, China e Turquia que estão fazendo um bom papel em termos de mudança da matriz energética e estão assumindo compromissos que pretendem, que resultarão numa redução significativa das emissões. Enquanto existe um outro conjunto de países que não está se comprometendo de forma adequada com a redução das emissões. Entre eles, os dois principais emissores, os Estados Unidos e o Canadá, e junto com a China, são os principais emissores, mas a China sim está se comprometendo com uma mudança na matriz energética, e o nosso país, o Brasil, que também não está se comprometendo a reduzir as suas emissões. Lembrando que no caso brasileiro, mais da metade das emissões brasileiras estão associadas não ao consumo de combustíveis fósseis, mas ao desmatamento. São emissões relacionadas com o desmatamento, especialmente na região amazônica, e a expansão da fronteira agrícola do agronegócio no Cerrado e na Amazônia, fundamentalmente. Então, o Brasil não está disposto a frear essa expansão. Bom, nós precisamos urgentemente, e isso em termos de efeitos na economia nacional é mínimo, estancar o desmatamento. Essa é a primeira medida que o Brasil precisa se comprometer e precisa tomar. Desmatamento zero. Com isso nós teremos uma redução drástica das nossas emissões. E depois, bom, assim como outros países, fazer a necessária transição da matriz energética e da matriz de transportes. Nós vamos falar mais sobre isso em seguida. Bom, uma das boas notícias em relação à mudança da matriz energética é que
as principais fontes de energias não baseadas em carbono, então as bioenergias, a energia geotérmica, a energia hidrelétrica, a energia solar fotovoltaica é, e turbinas eólicas, todas elas têm apresentado um forte declínio nos preços, no custo de produção nos anos recentes e todas elas já entrando numa faixa de preço competitivo em relação ao custo de produção e distribuição dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis estão com os seus dias contados, isso é certo. O que é difícil imaginar é se essa saída dos combustíveis fósseis da matriz energética mundial vai acontecer em tempo para conter as situações mais dramáticas de aumento da temperatura do planeta. Mas existe um cenário bastante favorável, bastante competitivo para a mudança dessa matriz energética. Espera-se que isso alavanque a mudança dessa matriz muito rapidamente, de novo, em tempo hábil, para conter o cenário, evitar os piores cenários de aumento da temperatura. Bom, o que nós podemos e devemos fazer para mitigar a mudança climática? Existem muitas atitudes que podem ser tomadas, seja no plano doméstico ou coletivamente. Aqui tem uma reflexão sobre algumas das principais ideias, não exaustiva, sobre o que nós podemos e devemos fazer. Bom, no plano doméstico, privilegiar o transporte coletivo, privilegiar a bicicleta, reduzir ao mínimo o uso do automóvel. Os automóveis representam quase 50% da demanda de combustíveis para transporte, né? O transporte de carga e o trabalho industrial ocupam a outra metade. Então, o transporte individual precisa ser transformado rapidamente. Nós já estamos acompanhando as tendências muito rápidas de substituição de veículos a combustão por veículos ou híbridos ou elétricos. Bom, optar por veículos econômicos. Então, existem disponíveis no mercado veículos que consomem 1 litro a cada 5 km ou 1 litro a cada 20 km. As duas tecnologias estão disponíveis no mercado, é simplesmente uma questão de opção. Isso não tem nenhum impacto nos benefícios que esses diferentes veículos podem produzir, no valor que eles produzem em termos de transporte. Bom, construir ecologicamente, então construções que não sejam intensivas em demanda de energia para aquecimento e refrigeração. Uma grande parte da nossa arquitetura moderna é uma arquitetura de ostentação que tem uma demanda energética desnecessariamente alta. E existem muitas tecnologias, tanto tradicionais quanto inovadoras, para se construir ambientes de moradia e de trabalho que sejam habitáveis, mesmo sem a necessidade ou com pequena necessidade de aquecimento e refrigeração. Bom, optar por residências menores. Quanto maior a residência, obviamente, maior a necessidade de energia para as diferentes funções, iluminação, segurança, aquecimento, refrigeração, etc. Viver em áreas urbanas. Por que viver em áreas urbanas? Porque ao viver em áreas urbanas nós otimizamos o consumo de energia e serviços. As pessoas estão mais próximas, então uma pequena e curta e densa malha de distribuição de energia, água, coleta de resíduos, etc., é capaz de atender a um grande número de pessoas. Viver de forma mais rarefeita implica numa pegada urbana maior. Bom, utilizar equipamentos energeticamente eficientes,
No Brasil nós ainda temos pouquíssimos equipamentos que indicam para o consumidor qual é a eficiência energética, isso é muito importante. Bom, e consumir racionalmente. O que significa consumir racionalmente? Bom, em primeiro lugar, reduzir, isso é muito importante, e a coisa mais importante é reutilizar e, bom, não sendo possível reduzir ou reutilizar aquilo que é inevitável, de preferência reciclar. E o que mais significa consumo consciente? Privilegiar a produção local. Quanto mais localizada for a produção, menor é a pegada ecológica de transporte. Produtos importados têm uma pegada de carbono imensa porque são transportados por longas distâncias. Privilegiar também a agricultura orgânica e a produção de base familiar. Isso tem impacto tanto na pegada de carbono quanto no estímulo a uma economia mais sustentável, que foi o tema da nossa aula anterior, que tem, por sua vez, impactos na matriz energética, como já vimos na nossa aula anterior. Bom, no plano empresarial, sempre que formos implementar novos projetos, que esses novos projetos sejam baseados em tecnologias brandas e eficientes, tanto do ponto de vista de construções, de equipamentos, quanto de processos. Então, não existe mais justificativa para nenhuma solução tradicional. Todas as soluções daqui para frente devem ser ambientalmente inovadoras. Esse é um compromisso absolutamente necessário. Reduzir a demanda de matéria-prima. Então, fechar o sistema. Reduzir a demanda de matéria-prima não significa simplesmente cortar o consumo de papel, por exemplo. Se a redução do consumo de papel significar, por exemplo, mais telas, mais equipamentos eletrônicos para leitura em tela. Então, nós vamos substituir uma matéria-prima por outra. Então, é necessário pensar de forma inteligente nas formas de se reduzir o uso de matéria-prima. A principal forma de se reduzir o uso de matéria-prima é focando em evitar a obsolescência programada dos equipamentos, em aumentar a vida útil de todos os equipamentos, construções e processos. Implementar sistemas de cogeração de energia, reduzir a dependência de energia de origem fóssil, ou seja, trabalhar com eficiência energética. Então, são aspectos que são sempre possíveis de se implementar nas mais diferentes situações. Implementar auditoria energética. Então, conhecer no seu negócio, na sua empresa, quais são as principais demandas, quais são os principais gargalos, quais são as principais ineficiências, quais são as principais potencialidades de se reduzir a demanda e de se aumentar a eficiência. A auditoria energética é o que já acontece em muitas situações. Já existem em diversos países, por exemplo, na indicação da demanda energética esperada de um apartamento, de uma casa que vai ser colocada à venda. No Brasil nós estamos ainda muito acanhados na implementação desse tipo de estratégia. Bom, e no plano político, que destes três o mais importante, já que a maior parte das ações que são necessárias para mitigar a mudança climática são ações coletivas e que acontecem, portanto, no plano político. Em primeiro lugar, apoiar propostas de transição da matriz energética. Isso significa apoiar políticas que envolvam ciclovias, transporte coletivo, modais de transporte na direção de modelos modais mais sustentáveis. Mudança da matriz tributária, discutimos isso na nossa aula de economia anterior, o efeito que as externalidades ou as transferências de custos impactam em diferentes dimensões da sustentabilidade, políticas que envolvem diferentes aspectos da legislação ambiental, especialmente a que diz respeito à mineração, expansão de fronteira agrícola, desmatamento,
a proposta de transição energética que envolvem diretamente as políticas de energia, políticas de urbanização, políticas de construção civil e política agrícola. Bom, apoiar, especialmente no caso brasileiro, as políticas relacionadas com desmatamento. Apoiar os protocolos climáticos e ambientais, que o Brasil já foi signatário, já teve um papel importante no cenário diplomático global até o passado recente e atualmente vivendo uma situação de retrocesso. Então, o Brasil não tem feito um papel diplomático meritório em relação ao protocolo climático e uma série de outros protocolos ambientais globais. Precisamos retomar esse protagonismo do Brasil nessa arena, influenciar a opinião pública. Então, todas as pessoas que passam pelo ensino em nível superior num país como o Brasil fazem parte de uma minoria que tem uma capacidade diferenciada de refletir sobre a situação do país e, portanto, tem um compromisso moral de ser um influenciador da opinião pública. E participar da sociedade civil organizada, o que significa que você deve encontrar a sua ONG, seja uma ONG social, ambiental, com o matiz que for, mas participar de conselhos, participar da sociedade civil organizada. Essa é a forma mais efetiva de se influenciar não só a opinião pública, como as decisões do plano político. Propor as soluções no plano político, utilizando a informação diferenciada e privilegiada a que nós temos acesso. Bom, e finalmente no plano científico, precisamos ainda fomentar mais linhas de pesquisa focadas especialmente em energias sustentáveis, em arquitetura ecológica, em novos materiais, em eficiência energética, em adaptação à mudança climática, já que evitar a mudança climática não é mais possível, e buscando soluções de decrescimento econômico, mudar o nosso paradigma econômico de crescimento para eficiência. Então, essas são as principais lacunas e fronteiras para o plano científico. Era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Agradeço a presença de todos e daremos sequência a outros temas. Muito obrigado.